E tá, hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre como que vai ser, né? Eu abri essa live no modo ali despretensioso, porque eu estava com saudade. Essa que é a grande verdade. Eu estava com saudade de vocês. Tem muita coisa pra falar. Eu não sei nem por onde começar. Essa que é a grande verdade. Eu não sei nem por onde começar falando, né? Mas, primeira coisa que eu quero começar falando é o seguinte. Ter esse momento com vocês, chegar aqui, falar com vocês, ter essa energia, cara. Já vi algumas pessoas falando de Zé Malícia. O que aconteceu com o Zé Malícia, cara? Isso aqui, basicamente, é o que mantém a minha sanidade mental, cara. Eu preciso disso. Pra mim é quase uma terapia vir aqui e poder trocar essa energia com vocês, poder conversar com vocês. Isso é muito importante pra mim, cara. E nesse tempo eu fiquei meio off. Eu vou explicar o porquê que eu fiquei meio off e por que que eu vou voltar, tá? As lives vão voltar. Eu vou estar aqui sempre com vocês. Vou estar sempre trocando essa energia com vocês. Fazem 2 meses, Saruman. Pois é, cara. Vou falar a verdade. Quão reconfortante é ouvir o apelido Saruman, cara. É absolutamente reconfortante pra mim, né? Eu me sinto aterrado, eu me sinto de volta às origens quando eu ouço alguém me chamando de Saruman, né? Bom, acho que o pessoal já entrou, já posso começar, né? Posso começar falando. Pessoal, nesses últimos meses, né? Na verdade, nesse último mês, aconteceu muitas coisas, né? Eu lancei aquele vídeo que vocês já viram sobre adultização. E aquele é um tema que vocês já sabiam. Vocês da live já sabiam que eu estava construindo esse vídeo, né? Porque eu falei durante um ano fazendo live. Eu falei, olha, eu estou construindo um vídeo, eu estou fazendo um vídeo em breve vai sair, em breve vai sair. Então o pessoal que tá aqui, o pessoal da live, o pessoal que me consome, me assiste, né? Eles já sabiam, né? Mas é muito importante pra mim dizer o seguinte. Quando eu postei esse vídeo, existiu uma grande movimentação, né? Muitas pessoas falaram sobre, aconteceu muitas coisas e tudo mais, né? E quando acontece coisas, e eu tô explicando basicamente nesse momento o porquê que eu fiquei distante das lives. Quando acontece uma coisa muito grande, seja pro bem ou pro mal, eu tenho uma coisa na minha personalidade, no meu coração, na forma que eu fui concebido, na forma que eu fui construído, de voltar ao que importa. Então nesses meses, na verdade foi um mês, né, do vídeo da adultização. Nesse mês eu fiquei afastado de tudo mesmo, eu postei pouco, eu não fiz nenhuma publi. Eu tô trabalhando ali, fazendo algumas coisas para plantio futuros, mas eu não fiquei fazendo um monte de stories. Nossa, olha onde eu tô, tá, olha o que eu tô fazendo, tá. Não. Eu tirei um momento de reflexão, tirei um momento para voltar a mim e pensar. Isso eu sempre faço, sempre que acontecem coisas grandes, sejam boas ou sejam ruins, porque já aconteceu coisas ruins na minha vida que eu tive também esse mesmo modus operandi, né? De voltar a mim e falar, cara, agora eu vou ficar um tempo sozinho, vou tirar um tempo de reflexão, vou aprender o que eu tenho a aprender com isso, vou refletir, vou absorver o que eu tenho a absorver com isso, porque na verdade, no fundo, você não é o dinheiro que você tem, você não é a fama que você tem, você não é as coisas que você tem. Você é o que você conhece. Você é o conhecimento que você tem. Então, pra mim, é muito importante tirar esses momentos pra absorver. E eu fiz várias reflexões nesses tempos que eu fiquei fora que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acredite, quando você pensa, quando você mentaliza, quando você reflete, você aprende muito mais do que qualquer livro que você lê. Acredite em mim. A primeira reflexão que eu quero passar para vocês é de uma fábula. Ela chama Fábula do Rei do Anel Mágico. Existia um rei, um tempo atrás, que tinha um anel mágico. E sempre que acontecia algo muito diferente, nossa, aconteceu algo muito positivo, o rei foi lá e dominou o império e conseguiu conquistar uma terra, ele olhava para esse anel. Mas teve um momento que a cabeça dele estava em xeque. Os súditos estavam revoltados com ele, falavam, nossa, mas esse rei eu não quero mais que esse rei governe. E ele olhava para esse anel. E parecia que tudo passava, tudo se resolvia quando ele olhava para esse anel. Isso é muito importante, essa fábula é muito importante, presta atenção. Daí, acontecendo as coisas e todas as coisas do rei, que a gente imagina que deve ser muito difíceis e tudo mais, você ter um reinado e tudo mais, você governar, etc. Daí, fazia decisões importantes. O que você vai fazer, rei? Qual decisão importante você vai tomar? Ele vai lá e olhava para o anel. Cara, esse anel é mágico, porque quando o rei olha para esse anel, ele toma as melhores decisões possíveis. O que tem nesse anel? Chegou um momento que, obviamente, como todo ser humano morre, o rei morreu. E as pessoas foram lá e a primeira coisa que fizeram foram tirar o anel mágico do rei. Olharam para o anel e era uma coisa muito simples. Existia uma frase cravada nesse anel. E a frase dizia, isso também vai passar.
Quero que você pense um pouco sobre isso. Porque isso vale para as coisas maravilhosas que acontecem com você e as coisas ruins que acontecem com você. Tudo passa. E quando você estiver muito mal na vida, você está derrotado, tá coisas acontecendo terríveis, cara. Você está sendo caluniado, você está sendo difamado, sendo destruído, você perdeu seu emprego, as coisas estão horríveis, cara. Isso também vai passar. E quando você estiver na glória, puxa, que maravilha, aconteceu coisas maravilhosas, coisas boas aconteceram. Igual, esse momento que eu tive foi um momento positivo pra mim. Eu consegui passar minha mensagem, passar as coisas que eu queria falar, sobre as coisas que eu acho importante, sobre a adultização, sobre as coisas que eu acho importante de que estava acontecendo. E eu queria que eu senti no meu sangue, eu senti no meu corpo que seria positivo que as pessoas tivessem uma conscientização sobre esse assunto. A primeira coisa que eu pensei quando estourou foi, isso também vai passar. Então não se emocione. Não se emocione quando as coisas estão muito boas. Não fique super deprimido quando as coisas estão muito ruins. Isso também vai passar. Tudo passa. Essa foi uma das primeiras coisas que eu absorvi nas reflexões que eu fiz, nesses momentos que eu tirei. E essa é uma fábula que eu já conhecia, mas hoje eu senti na pele. E quando você sente algo que você conhece, você absorve de forma muito mais profunda, não é isso? Faz sentido? Faz sentido? Bom, tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa pra falar hoje. Primeira coisa que eu queria falar, aliás, primeira coisa não, segunda coisa que eu queria falar, depois da fábula do rei do Anel Mágico, é que, cara, que saudade que eu tive de vocês, cara. Que saudade que eu tive de vocês, porque faz muito tempo que eu não faço live e realmente eu sinto que faz falta. Faz falta mesmo, porque quando eu entro aqui pra trocar uma ideia com vocês, pra trocar uma conversa com vocês, eu lembro que naqueles dias que eu fiz muita live, eu fazia live todos os dias e tudo mais, a gente ficava trocando ideia, ficava brincando, eu via algumas edits, a gente ficava assistindo algumas coisas juntos, ficava dando risada. Cara, foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante pra mim. Sou uma pessoa que lido com alguns demônios, né? Às vezes, o momento que eu abri a live, que eu vi um edit, que eu vi vocês brincando, fazendo um comentário de zoeira, me chamando de Saruman, me chamando de os Zé Malícias da vida e as zoeiras que tinha. Às vezes era o primeiro momento no dia que eu dava uma risada. Isso é muito importante, cara, porque existia uma frase que eu vi um tempo atrás que era: um dia que você não dá uma risada sequer é um dia perdido. Isso entrou na minha mente, assim. E daí quando eu abri a live e conversava com vocês, foi um momento que vocês me ajudaram a superar muitos demônios, cara. No que tange a fobia social, que é um problema que eu ainda revisito, mas hoje eu não tenho a mesma gravidade que eu tinha, por exemplo, em 2019, mas no que tange a fobia social, vocês me ajudaram muito, cara. Isso que é importante. Isso que é importante pra mim, sabe? É lidar com os demônios, cara. Lidar com os problemas de fato. E às vezes que eu vim aqui e conversava com você, conversar é um ato que é muito difícil pra mim na realidade, sabe? Normalmente quando eu me colocava em público, quando eu fazia um vídeo, quando eu fazia alguma coisa, era tudo roteirizado. Era tudo... Bom, eu só tinha que ler o roteiro, pra mim é mais tranquilo. Mas quando eu tenho que conversar livremente e reagir às donates que vocês mandavam e trocar ideia e ver o que vocês falavam e falar alguma coisa, sempre foi uma coisa de muito desafio, só que me ensinou muito. Então, estar aqui com vocês, trocando, não é a live, é estar com vocês, sabe? Se não fosse a live, seria outra coisa. É estar com vocês. Eu preciso estar com vocês, cara. Eu preciso. Isso é uma coisa que eu entendi. Eu preciso, cara. Se eu fico longe de vocês, eu começo a padecer. Eu começo a ficar mal. E tanto no que aconteceu nesse mês, cara, o apoio que vocês tiveram por mim, a ajuda que vocês tiveram e a forma que vocês... E vocês sempre tiveram esse apoio, cara. Sempre tiveram essa ajuda. Mesmo quando não era tudo isso. Aconteceu muita coisa, beleza? Mas vocês apoiaram desde antes. Vocês apoiavam desde antes. Vocês sempre estiveram comigo. E vocês podem ter certeza, cara. Todos vocês que estão aqui, isso pode ter certeza. É recíproco, cara. É recíproco, cara. Eu mato e morro por vocês da mesma forma que vocês estão por mim. Eu vou abrir uma coisa pra vocês. Eu oro todo dia por vocês, cara. Todo dia por vocês que estão assistindo. Eu peço a Deus. Deus abençoe quem está comigo, quem está por mim. E faça deles fortes, destemidos. Faça deles tranquilos. Que eles tenham vida longa e saúde. Todos os dias eu peço a Deus por vocês. Porque de verdade, vocês são tudo pra mim. Vocês que estão comigo, eu sei que isso é um pouco difícil de falar pra mim, porque abre sentimentos e tudo mais, mas vocês são tudo pra mim, porque desde o começo, cara, desde quando eu tinha cabelo curtinho, desde quando eu tava começando no YouTube, era vocês, cara. Era vocês que me ajudavam, que me apoiavam quando eu caía, quando eu tinha algumas recaídas, e vocês sabem que eu não sou um cara que sou super 100% da cabeça, tem vezes que eu tenho umas crises e tudo mais, e vocês estavam por mim mesmo assim. Cara, já teve momentos que eu fiquei 8 meses sem postar no YouTube, sem fazer nada, quando eu tinha cabelo curtinho, acho que era em 2021, se não me engano, 2022, 2021. Eu fiquei 8 meses, cara, por causa do quê? Porque eu não falei pra ninguém isso na minha vida, cara, mas por que eu fiquei 8 meses sem postar? Porque eu tenho depressão, cara. E foi um tempo que eu fiquei com uma crise existencial fodida, sem ver teto,
sem ver fim, sem ver propósito. E eu fiquei... Eu